Fala pessoal, vamos chegando aqui para nossa nona aula do canal, nona aula ao vivo, onde eu te ensino a conquistar sua primeira vaga ou sua próxima vaga na área de dados e de fato se destacar aí dentro do mercado de trabalho numa área tão promissora, né? Tanto dados quanto inteligência artificial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas e também tá ajudando, apoiando pessoas que querem começar nessa área. Me segue nas redes sociais, o link está aqui embaixo, você tem acesso a todas as minhas redes sociais, que no caso eu utilizo hoje o Instagram e também o TikTok, além do YouTube para propagar mais conhecimento. Se você está interessado, quer saber e aprender como você pode conquistar sua primeira vaga na área de dados, quer um passo a passo completo, entra lá no meu canal, no meu grupo de WhatsApp, onde os alunos podem trocar ideias, pode fazer network lá dentro e também receber mais informações sobre os projetos que a gente tem feito, sobre as aulas e também tudo que está por vir, como análise de LinkedIn, cursos, mentorias na área de dados, tá? Então, entra lá no grupo de WhatsApp que eu vou te enviar todas as informações e também cadastra seu e-mail no link que vai estar aqui embaixo para você receber todas as informações via e-mail também, se você é uma pessoa que não gosta de ficar em grupo de WhatsApp. Eu posso te enviar essas informações tanto no seu e-mail quanto no seu particular, tá? Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, depois de tudo que a gente viu, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre como vocês podem começar a estudar sobre dados e como se tornar um especialista de fato, né? Como que você sai do ponto inicial, zero, absoluto, sem saber nada, e comece a se tornar um especialista de dados e daqui 5, 6 anos se tornar ali um analista sênior e aí conquistar vagas melhores dentro do mercado de trabalho, ganhando 12, 20 mil reais aí no PJ trabalhando com dados e principalmente também iniciando aí sua carreira no mercado de inteligência artificial, que é um mercado que hoje está pagando muito bem. E se a gente pensar aí para fora, ganhar mais de 20 mil reais, 30, 40 mil reais, o céu é o limite. Até mesmo fazer uma mudança para outro país, por exemplo. Então vamos lá. Nossa agenda hoje vai passar por tópicos como o que esperar de cada fase, iniciante, intermediário e avançado, tópicos de estudo, principais ferramentas, roteiro e rotina de estudos, para quem gosta de ser um pouquinho mais minucioso, que é algo já pronto, e também alguns projetos para portfólio que vocês podem utilizar, tá? Então essa é a ideia do vídeo de hoje, a gente passar por cada fase, o que você precisa aprender em cada fase de fato. É óbvio que o mercado está cada vez mais exigente. Outro dia eu estava até discutindo sobre isso dentro do LinkedIn. Algumas vagas de júnior, perdão, pedindo conhecimento sobre IA, sobre bibliotecas de inteligência artificial no Python, que não faz muito sentido. Mas, enfim, de qualquer forma, o mercado tem subido a régua, e a gente tem que se preparar para isso. Mas preparados ou não para isso, a gente precisa ter um caminho muito bem claro a se desenvolver, porque não dá para a gente pular degrau dentro do mercado técnico, dentro da área técnica. Não tem, como eu discuti no LinkedIn, como você aprender DBT, que é uma ferramenta onde você pode fazer algumas automações, sem antes aprender SQL. Não dá para você aprender Spark sem antes aprender Python. Não dá para você aprender diversas outras ferramentas sem aprender a base primeiro. Então você precisa começar de forma gradual. Não dá para você querer sair sabendo trabalhar na nuvem se nem programar e nem SQL você sabe. Então para isso eu construí essa aula para te mostrar o que você precisa saber quando você está no nível iniciante, intermediário e avançado e como que você pode avançar dentro de cada um desses estudos, tá? Então isso é muito importante aí para a sua carreira e também para te dar um norte ali de como se desenvolver. Então essa é a ideia da aula de hoje. Começando então pelo nível iniciante, tá? Para cada nível eu separei 5 tópicos que você precisa estudar, tá? E aí depois a gente comenta um pouquinho mais como estudar, roteiro e tal. Mas para você entender aquilo que você precisa aprender dentro de cada um desses tópicos. Então, nível iniciante. Começando por lógica de programação, e aí que eu coloquei Python, porque é a principal linguagem de programação utilizada no meio de dados, inteligência artificial. E eu coloquei aqui o 80-20, que é aquilo que você precisa realmente estudar dentro de Python. Porque tem até uma... Acho que não vai estar aberto aqui. Mas tem uma... Tipo um mapa de metrô que construíram de tudo que você tem que aprender para se tornar um cientista de dados. Se você considerar tudo que está ali dentro, eu acho que tem, sei lá, uns 200 ou mais tópicos, ou próximo disso, tá? É muita coisa.
Só que no dia a dia, a maioria dos problemas, eles são resolvidos com ferramentas ou com conhecimentos daquela ferramenta mais simples. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber o que é mais aplicado no mercado, o que mais o mercado pede. Então, essa é a ideia da aula de hoje, a gente conseguir passar por esses temas sem colocar 1 milhão de coisas aqui para vocês irem atrás de estudar, tá? Então, começando pela lógica de programação, você vai estudar Python. E aí, o foco vai ser estrutura de dados, listas, dicionários, funções, loops, manipulação de arquivos com ferramentas como pandas. Então, aqui é você estudar for, if, funções, listas, dicionários, saber o que é uma variável, saber quando passa por cópia, por referência. São coisas que você consegue aprender em pouco tempo, tá? Praticando, lendo ali o tópico, estudando o tópico ali de estrutura, de funções e etc. E praticando alguns exercícios. Foi assim que eu aprendi durante a minha universidade, então não tem muito segredo aqui, tá? Por que você precisa fazer isso? Porque sem isso aqui você não consegue manipular dados em escala. Então o Excel, ele tem limitação. O SQL também tem limitação. Com Python você tem um pouquinho mais de escala quando a gente fala de dados, principalmente se você utilizar aí depois mais para frente ferramentas de processamento distribuído, como o próprio Spark, tá? Então, é interessante você estudar lógica de programação, porque com Python você abre mais o seu leque de oportunidades, de ferramentas dentro da área de dados e você consegue solucionar mais problemas que Excel, SQL talvez não vão resolver para você, tá? Então, comece estudando lógica de programação por essas principais ferramentas. O mercado pede isso porque Python é o padrão, como eu falei para vocês, é fundamental para qualquer trilha de quem quer se tornar um analista, né, um profissional de dados. O segundo tópico que eu coloquei aqui é manipulação de dados com pandas e NumPy. Tá? 80-20 aqui é limpeza de dados, agrupamentos, filtros, joins, tratamento de nulos, tudo aquilo que você faz com SQL, mas utilizando 2 tipos de biblioteca dentro do Python, que é o Pandas e o NumPy. E aí o 80-20 aqui é você aprender a fazer um group by, um merge, um pivô, um tratamento de nulos, de duplicadas, que é o que você vai fazer na maior parte das suas análises, tá? Porque qual problema você consegue resolver com isso? Se você tiver lá um data frame, uma tabela dentro do Excel, com muitos dados que são inúteis, não servem para análise, você vai ter problemas na hora de analisar e pode ter vieses durante a sua análise. Então é legal que você trate esses dados que a gente chama de dados sujos e não analisáveis, tá? Então é importante para você saber essas 2 bibliotecas, são bibliotecas fundamentais do Python para quem está iniciando, e é o 80-20 aqui do nosso conhecimento para quem está iniciando. Próximo tópico. É legal que você entenda minimamente, e aqui eu entendo que se você está começando muito inicial lá na universidade, talvez você ainda não tenha tanto conhecimento a respeito. Mas se você já é uma pessoa que está no mercado de trabalho, já está em fase final de faculdade, eu acredito que esses conhecimentos para vocês não sejam tão difíceis, seja algo que vocês utilizam no dia a dia, algo que você já tem alguma porcentagem ali de conhecimento, não está começando do zero, que é a estatística descritiva e visualização. Então, primeira estatística descritiva, né? Média, mediana, desvio padrão e gráficos, entendimento de gráficos ali. E aí eu estou falando de histogramas, boxplot, dispersão, correlação, etc. Sabe olhar um pouquinho para esses gráficos e tirar um insight deles. E aí, para isso, vocês vão usar ferramentas como bibliotecas do Python, como o Matplotlib e o Seaborn, que eu sempre utilizo aqui quando a gente faz os nossos projetos para desenvolver os gráficos, tá? A ideia com isso é entender o comportamento dos dados de fato, montar um gráfico ali que seu gerente pediu, que seu gestor pediu, entender o comportamento e tirar algum insight daquilo, porque o mercado pede para você sempre tomar uma decisão orientada a dados. Então, essa é a ideia aqui de quando a gente fala de estatística descritiva e também visualização de dados. O próximo, que eu poderia até colocar como primeiro aqui, tá? Mas eu coloquei o Python ali como primeiro, depois a estatística, porque é uma ferramenta que te dá uma visão ou possibilidades maiores dentro do mercado, tá? SQL e Excel você já faz um estrago, mas se você tem o Python, quando você esbarrar num problema que você vai precisar de uma linguagem de programação, você consegue resolver, tá? Então você é um profissional mais completo e, enfim, é uma das ferramentas mais pedidas no mercado. Inclusive, tem um post no LinkedIn que eu vi uns tempos atrás, falando quais eram as ferramentas que as vagas de dados mais pediam. E era interessante que mesmo Python sendo aliás,
Mesmo SQL sendo uma das mais utilizadas, as primeiras que mais pediam naquela amostra de dados de vagas de emprego eram Python e R, ao invés de ser SQL. SQL é a terceira. Então a galera pede muito, mas o que você vai utilizar mesmo no dia a dia, até mesmo testes técnicos para você passar, é o SQL, tá? Então, o SQL aqui, de tudo que a gente vai falar no modo iniciante, é o 80-20 da coisa, porque o SQL você já faz muita coisa. As empresas têm banco de dados e aí você consegue consultar os dados, montar suas análises até dentro do próprio Excel, se você conseguir fazer análises mais enxutas. Então, essa é a ideia. E dentro de SQL, a ideia é que você saiba selecionar um dado, saiba filtrar um dado, saiba juntar com outras tabelas, saiba fazer agregações, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro, dentro do nível iniciante, quais são os níveis em que você precisa avançar em cada uma das ferramentas mais importantes dos iniciantes, que é Python, SQL, Excel e visualização de dados. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar ele aqui para vocês. E a ideia é extrair e manipular dados de bases relacionais, ou seja, banco de dados relacionais. E é requisito mínimo aí para 95% das vagas. Eu não conheço uma vaga que não vai pedir SQL para a área de dados. É que nem você saber falar português para se comunicar no Brasil. Então, tipo, é algo inerente ali do profissional, tá? Então, esse daqui é o 80-20 do SQL. Se você souber fazer isso aqui, possivelmente você vai passar num teste, num case técnico aí para alguma vaga na área de dados, tá? Então, pode ser bastante interessante para você. O próximo, mais utilizado aí pela nossa vida desde a era dos nossos pais, o Excel. Então, o Excel é uma ferramenta básica aí. Então, é legal você saber fazer algumas coisas lá dentro, ter alguns conhecimentos de fórmula, de tabela dinâmica, de PROC-V. Então, coisas mais ali do dia a dia que são utilizadas por todo mundo, tá? Não precisa saber fazer macro, coisas extravagantes com Excel, até porque tem ferramentas melhores para isso. Mas o mínimo ali, que, enfim, a gente já consegue fazer de forma rápida e básica dentro do Excel, você precisa saber. Além disso, Power BI, ou Google Data Studio, ou Tableau, ou qualquer outra ferramenta de visualização de dados, onde você consiga montar gráficos ali, fazer algumas análises. Por exemplo, o Excel ele tem um limite de linhas de 1048 linhas. Você consegue trazer um pouco mais de linhas para o Power BI caso seja uma necessidade sua ali, uma necessidade de volume de dados maior. Não é a ferramenta ideal. A ferramenta ideal para... Na verdade, o Power BI ele é mais quando você já tem uma tabela tratada com todas as informações que você precisa, lá você monta as visualizações, né? Não é uma ferramenta tão boa assim para grande volume de dados. E aí depende de abordagens e estratégias que você vai utilizar para conseguir usar um grande volume de dados dentro dessas ferramentas, tá? Mas é interessante que você saiba disso. E aí eu estou falando aqui de tabelas dinâmicas, filtros, gráficos, dashboards. Então, dentro do nível iniciante, são essas 4 ferramentas, assim, essenciais para um analista de dados. A gente está falando de Python, a gente está falando de SQL, de Excel e de visualização de dados. As 4 ferramentas aqui, você já pode se considerar um analista de dados. Somado ao seu conhecimento de mercado, você é um analista pronto. E aí eu gostaria de sempre enfatizar isso aqui. Tem muita gente que ainda não é analista de dados porque tem medo de se posicionar como analista de dados. Se você tem uma função dentro do seu trabalho onde você analisa dados, mas tem medo de dizer isso porque você não sabe SQL ainda, não sabe Python ainda, não sabe usar uma ferramenta de visualização, cara, você está perdendo tempo e dinheiro, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Se posicionam como analista de dados dentro do LinkedIn, se você já tem uma função de analista dentro de alguma empresa, seja analista financeiro, de marketing, jurídico, whatever. Não importa. Se posicione lá dentro que com certeza você vai conseguir uma vaga. Agora, lógico, se você, por exemplo, e aqui eu, por favor, tá? Não estou menosprezando ninguém, nem dizendo que alguém está errado ou certo aqui, eu estou dizendo que é só a natureza da função. Se você é um pedreiro, ou faxineiro, ou um atendente, que não utiliza esse tipo de coisa no dia a dia, aí é outro assunto. Não tem como você colocar isso lá dentro do seu LinkedIn. Agora, a partir do momento que no seu dia você tem que abrir uma planilha de Excel, você já é um analista, tá? É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. O que é esperado dessa fase de um iniciante? Quais são os entregáveis esperados, né? A gente está falando de análises exploratórias, gráficos explicativos, dashboards simples, scripts para limpeza de dados e decisões de negócio. Esse último aqui eu acabei esquecendo de colocar como negrito, tá? Mas ele é o mais importante de todos para você que é iniciante, porque é ele que vai te fazer subir de nível de fato.
não posso dizer que é ele que vai te fazer subir de nível, porque se você começar a ter conhecimentos técnicos específicos, isso também vai te fazer subir de nível. Mas, dentro da empresa, de qualquer empresa, se você for um cara que está ali muito junto com o time de negócios, isso aqui é o mais importante de tudo. De tudo aquilo que você fez, de toda aquela análise técnica, de todas as ferramentas que você utilizou, o que a gente pode agregar para o nosso negócio que vai alavancar a empresa? Essa é a função mais esperada aqui de um analista de dados, tá? E é isso que muita gente ainda tem dificuldade. Constrói dashboard, constrói diversas análises e não leva o insight. Por isso que quando a gente faz nossas análises aqui, eu gosto de tratar o projeto como um pipeline de dados, ou seja, de onde o dado sai, aonde ele vai, qual o valor que ele vai gerar. São essas duas coisas que formam um profissional de dados. Porque só estudar por tópicos não vai te tornar um analista de dados. Você precisa ser um profissional. E no dia a dia, o que você vai fazer é construir um pipeline de dados ou utilizar a ponta final de quem disponibiliza os dados para análise e, de fato, depois gerar o valor. A não ser que você seja um cara que está na camada anterior, que é a camada de engenharia de dados, onde você tem que tornar o dado disponível. Nesse caso, aí você vai focar mais na parte técnica, sempre tentando construir pipelines que vão agregar mais ao negócio, mas não necessariamente olhando para o dado e entendendo qual é o impacto, e sim como deixá-lo disponível e mais acessível, mais pronto para quem for utilizar. Então essa é a ideia aqui, tá? Legal. Roteiro de estudo. Vamos lá. Python básico intermediário. Depois eu posso enviar esse PDF para vocês. Tem os cursos da Hashtag. É uma excelente plataforma de cursos. Eu recomendo muito eles para vocês. Tem cursos gratuitos, básicos, então você consegue estudar lá. Também tem cursos pagos, se você quiser ir um pouquinho mais a fundo. Tem o curso em vídeo do Guanabara. Esse daqui é um dos mais conhecidos. Eu já assisti muitos cursos do professor Guanabara. Excelente didática, então é excelente para vocês também. Tem o curso de análise de dados com pandas do Otávio Miranda, que também é bastante didático. E tem outros aqui, né? Eu deixei um livro, Python for Data Analysis, que você pode ler. Não sei se tem a versão em português, tem que dar uma pesquisada. SQL, tem cursos de SQL da Alura ou da DIL. Tem SQL do Zero, do Datalemur também. Você pode pesquisar. Tem cursos dentro da Udemy. Então, no nível iniciante é mais fácil você encontrar esse tipo de curso, tá? Aqui você tem cursos de estatística com Python da Alura ou da Khan Academy, e que também tem cursos de visualização de dados. Então, você consegue seguir esse roteirinho de estudos aqui para conseguir se desenvolver em cada uma dessas áreas. E isso aqui, galera, é interessante que você faça de forma rápida, tá? Não são cursos para você ficar ali alongando durante muitos meses. É um curso ali para você pegar e matar muito rápido, ter uma rotina de estudos, tá? Aprender como é que funciona. Por quê? Porque a ideia de cada um desses tópicos aqui é você aplicar dentro de projetos. Só fazer os cursos e os tópicos não te tornam um analista de dados, você tem que fazer o projeto, é isso que a empresa procura em um analista, tá? Então, por favor, não fique somente estudando tópicos. Legal. Rotina sugerida de estudos, tá? Para esses casos aqui. Coloquei um tempo médio, tá? Para ficar bem leve para vocês, mas pode ser mais rápido. 6 a 8 meses estudando ali. 1 hora, 2 vezes na semana, Python. 1 hora, uma vez na semana, SQL. 1 hora, uma vez na semana, estatística e gráficos. E 2 horas ali dentro da semana, no final de semana, com um projeto prático, tá? E aí, 2 tipos de projetos para vocês aqui. Um é análise de vendas da Olist. Inclusive, eu já fiz um projeto da Olist também, que é uma base que tem lá dentro do Kaggle. E aí você pode utilizar ferramentas como Pandas, com Python e o Power BI. E os entregáveis aqui esperados são alguma análise exploratória, gráficos, dashboard de vendas, análise de cohort. No meu caso, qual foi a solução que a gente construiu? Basicamente, a gente analisou essa base da Olist, investigou aonde a gente tinha problemas de reviews baixas, tá? Então, o Olist nada mais é do que um marketplace que um vendedor pode cadastrar a loja dele lá e fazer venda dos produtos dele, tá? Então, só um intermediário entre o vendedor e o comprador. E aí, a gente identificou que tinha muitas reviews baixas dentro do Rio de Janeiro, dentro de uma região específica do Rio de Janeiro,
E aí a solução que a gente chegou para essa análise foi isso. Perceba, a gente analisou toda a base, identificou o problema das reviews baixas, identificou qual era o lugar mais crítico das reviews baixas, que era no Rio de Janeiro. E aí a nossa solução era construir pontos específicos de entrega dos produtos para os casos onde a gente tinha problema de entregar o produto, e aí por conta disso tinha review baixa, tempo de entrega muito alto. Então a gente montou uma solução pensando nisso. Então perceba, fizemos toda uma análise com Python e Spark, acho que o volume de dados era muito grande, se eu não me engano, mas enfim, não se preocupe com isso, dá para fazer com Pandas também. E aí a gente entregou para o List ali uma possibilidade, não para o List, né, mas para um projeto, era simulado ali dentro da pós-graduação, uma possibilidade de construir novos centros de distribuição ou fazer parcerias com entregadores, tá? Então foi uma análise bastante interessante que gerava valor de negócio de fato, tá? E aí montar um dashboard de repetição de pedidos utilizando ferramentas como Python, Seaborn e mais Storytelling para você mostrar de fato como um portfólio. E aí, insight, identificar clientes fiéis, dias de maior venda. Então, são algumas coisas que você pode utilizar para colocar no seu projeto como portfólio, sendo um iniciante aí na área de dados. Legal. O próximo passo seria o nível intermediário. O nível intermediário não necessariamente a gente está falando aqui de a gente não necessariamente está falando de júnior, sênior e pleno, tá? A gente está falando de conhecimento técnico de fato que pode estar correlacionado com a sua senioridade no trabalho. Então, quando a gente pensa no nível intermediário, a gente está falando já de engenharia de dados, com fundamentos de ETL e pipeline de dados. Então, agora você sai ali do nível iniciante, já começa a pensar no pipeline. Mas aqui eu gosto no canal de começar da maneira correta, da maneira que eu acredito que seja correta. Mas enfim. Aí o foco aqui, além de fazer todas as análises, é começar a automatizar extrações, transformações e carregamento de dados. E aí você vai aprender ferramentas como Airflow, aí do Google, Pandas, ingestão de dados com Python, ou algumas orquestrações de dados ali simples dentro de um pipeline de dados. Então a ideia é que com aquelas análises que você fazia lá inicialmente, você consiga automatizar algumas coisas para aliviar um pouco ali do seu tempo e você poder focar em outras coisas ao invés de ficar toda hora tendo que fazer uma análise, tá? Isso é importante. O mercado, dentro do mercado, engenheiros de dados são os mais buscados pelo mesmo motivo de que tem mais vagas para desenvolvedores do que profissionais de dados. O engenheiro de dados ele vai cuidar da disponibilidade do dado. Então é uma área crítica, é uma parte do produto da empresa praticamente. Só não vai ser maior do que o produto de fato que está ali no transacional no dia a dia. Mas é um dos caras mais buscados. Isso aqui vai ser importante para você complementar o seu conhecimento técnico na área de dados, tá? Depois a gente vai falar. Depois o próximo passo é entender um pouquinho de modelagem relacional, não só trabalhar com banco de dados e extração de dados, mas saber modelar um banco de fato, entender como o modelo funciona para otimizar possíveis consultas que você tenha que fazer. Além disso, também tem o NoSQL, que é um modelo de banco de dados ali, onde não necessariamente você tem aquela preocupação em manter os seus dados totalmente auditáveis, digamos assim, né? Você não tem problemas de duplicação de dados, etc. Então é legal você também saber trabalhar com bancos no SQL, porque às vezes você tem que armazenar um dado que você não tem a preocupação ali de ter tudo muito bem seguro, auditável, sem linhas duplicadas, sem um esquema relacional muito bem claro. Isso aqui é interessante para alguns tipos de armazenamento de dados e em algumas vagas ainda pedem, tá? E o 80/20 aqui a gente está falando de normalização, chave primária e chave estrangeira para conectar tabelas, MongoDB para o NoSQL, e a ideia aqui é estruturar dados para acesso rápido e consistente. Então, às vezes, você pode ter que construir alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se você for fazer um dash no Power BI, você pode construir, você pode subir as tabelas lá dentro e construir a modelagem lá dentro do próprio Power BI, tá? Então é interessante isso aqui também para você.
Depois, Machine Learning, que a gente já começa a entrar um pouquinho mais dentro do universo de inteligência artificial. E dentro do universo de inteligência artificial a gente tem a parte de Machine Learning. E aí aqui a gente está falando de basicamente modelos supervisionados, regressão e classificação. E aqui a gente está falando para prever churn, por exemplo, é um exemplo clássico. Classificação de clientes, separar, né, clusterizar, então pode ser bastante interessante para você. Óbvio que não com modelos supervisionados, mas não supervisionados. Mas supervisionados você já consegue fazer algumas coisas interessantes. E aí, conhecimento aqui, a Scalearn do Python, regressão linear e regressão logística, árvore de decisão também são os principais utilizados dentro de Machine Learning. Problema resolvido, previsão de resultados com base em padrões. Então, o mercado pede bastante isso para vagas como cientista de dados e produto. Outro conhecimento interessante aqui é a extração de dados de API mais automatizações, então consumir APIs requests utilizando Python, criar APIs simples para consumo dos seus dados, utilizando Flask ou FastAPI, duas bibliotecas ou dois frameworks interessantes aqui para isso. E aqui a ideia é transformar uma análise em um produto digital, para quem quer trabalhar com produtos de dados de fato, de fazer aquilo se tornar mais importante para a companhia. 80/20, requests, Flask, JSON, integração com dashboards, tá? Então perceba que já é um conhecimento um pouquinho mais avançado. Próximo é entender sobre Git, GitHub, versionamento de projetos reais. Então essa é a ideia aqui de você ter colaboração com o mercado e restabilidade dos seus projetos ali quando você estiver desenvolvendo-os dentro da empresa, tá? Entregáveis esperados, pipelines ETL automatizados, modelos preditivos com explicação, APIs simples com entrega de insights e dashboards conectados à base viva, tá? Então, esse seria o tipo de conhecimento que você precisaria ter para quando a gente fala de um nível intermediário de um profissional de dados. Legal. Roteiro de estudos, engenharia de dados, ETL e orquestração, do Data Bootcamp, um curso grátis aqui do Data Talks, que você pode utilizar também para ETL, modelos de Machine Learning com a Data School diretamente no YouTube, livro Hands-on Machine Learning, APIs com Flask ou FastAPI, também tem curso grátis dentro do YouTube com o Thiago Macedo, e curso em vídeo, mais uma vez, Gustavo Guanabara, para você aprender sobre Git mais GitHub, tá? Ideia aqui de projetos para portfólio. Pipeline de dados com agendamento, então, utilizando Python, Mars, Airflow ou script agendado. Já construí um projeto em Python que identificava um tipo de e-mail, identificando esse tipo de e-mail, preenchia uma planilha em Excel e eu consumia essa planilha em Excel para o meu dashboard no Power BI para mostrar ali o tempo que um cliente lá do nosso telecom ficava com um determinado incidente, alguma coisa fora do ar. A ideia era a minha gestora acompanhar isso. Então, algum tipo de agendamento aqui. E aí eu fazia esse agendamento direto no meu computador, tá? Porque era uma coisa bem simples. Um caso de uso, atualizar base de e-commerce diariamente com dados tratados. Modelo de churn, então, prever se um cliente vai cancelar o serviço e retornar essa informação em uma API. E clusterização de clientes para marketing, segmentar base de clientes e propor ações para cada grupo. E aqui a gente está falando de Scalearn, Flask, FastAPI, Python, Airflow, Camins e PCA para redução de dimensionalidade, caso seja necessário. Tá? Então são alguns tópicos aí importantes. Rotina sugerida de estudos de 10 a 12 meses, 2 horas por semana para ETL, 1 hora por semana para Machine Learning, 1 hora para Git e 3 horas para projeto, porque aqui é uma coisa um pouquinho mais robusta. Então, aqui a gente passou pelo nível intermediário, você já consegue ali chegar a oportunidades melhores dentro do mercado se você tiver esse tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento, muitas vezes, você vai surgindo devido à necessidade. Então, você começa a trabalhar como analista de dados, aí você começa a esbarrar em alguns problemas, aí você fala como que eu resolvo isso, aí você descobre como que resolve isso, e aí você descobre que novos conhecimentos que você deveria ter, e assim você vai acabar crescendo na sua carreira. Mas o importante, para que você consiga seguir isso, é conquistar a sua primeira vaga, de fato, é isso que a gente ensina aqui no canal. Legal. Agora, falando sobre o nível avançado, tá? Nível avançado, aí a gente já está entrando num conhecimento mais profundo. Mas qual que é o 80/20 aqui? Big Data e Spark, saber trabalhar com grandes volumes de dados e com processamento de dados distribuído.
que isso significa? Significa que você sabe trabalhar com um grande volume de dados. Muitas vezes você vai ter que analisar um grande volume de dados, e aí as ferramentas básicas lá do iniciante não vão ser suficientes para você. E aí você precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como resolver esse tipo de problema. E aí você precisa entender, por exemplo, de Spark, que é um framework, né, uma ferramenta onde você consegue utilizá-la para fazer análise de dados em grande escala. É basicamente pegar um volume de dados, separar ele por partes, cada parte ali, cada processador, cada nó, cluster, como você quiser chamar, vai fazer a análise do dado. Você precisa ter a redundância do dado em cada cluster, enfim, diversos conceitos que são importantes aqui dentro dessa área de Big Data e Spark. E quando a gente está falando aqui do 8020, a gente está falando de Spark Data Frame, Group By, Joy, PySpark com S3, que é o storage da AWS. Então, o problema aqui que você vai resolver é processar bilhões de linhas com velocidade. E aí a gente está falando que é muito demandado por empresas grandes, como financeiro, telecom, bancos. Eu trabalho com finanças e trabalhei com telecom, sei que existe um grande volume de dados ali dentro e é muito dado para analisar de fato. Então, se você não utilizar uma ferramenta de Big Data Spark, o negócio não anda. Entender como colocar modelos de machine learning em operação, fazer deploy de modelos, então Docker para que a solução funcione em qualquer ambiente, MLflow, FastAPI, monitoramento de modelos. Então a ideia aqui é levar modelos para a produção com restabilidade. Se eu quero prever se um cliente vai dar churn ou não, eu preciso estar acompanhando isso diariamente. Então tem uma alta demanda em startups e squads de produto, tá? Legal. Para o próximo, a gente está falando de Machine Learning. Eu estou vendo aqui que esse daqui eu não modifiquei, tá? Vou corrigir para vocês. Eu não lembro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se eu achar aqui, eu já faço essa correção. Deixa eu ver se está em alguma página aqui. Abrir aqui. Vamos ver. Não é isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso. Evolução de mochilas também não é isso. Vamos olhar aqui dentro. Vamos ver aqui. Eu acho que não é. Não me lembro de ter feito isso aqui. Não, era aqui sim. Tá, é um pouquinho antes. Tô achando aqui pra vocês já, tá? Vamos lá. Assim, aqui. Achei, meu queridinho. Vamos fazer essa correção aqui. Que saiu errado. Ai, tô apertando o botão errado aqui. Vamos lá, aqui. Vamos fazer essa modificação aqui rapidamente. Não foi, né? Porque eu estou utilizando o teclado errado. Ctrl+C. Isso aí. Esse é o que eu queria. Agora a gente já está entrando num nível de Machine Learning ou de inteligência artificial mais profundo, por isso o nome. Deep Learning. Então, entender sobre redes neurais, inteligência artificial, CNN, RNN, transformação com transformers, GNA, texto, imagem, áudio. Então, a gente está falando de IA generativa na prática, tá? Então, quando a gente vai para o nível mais avançado, é entender como isso aqui funciona. Eu tenho me aprofundado, meu projeto de conclusão da pós-graduação em ciência de dados foi em inteligência artificial, construindo uma inteligência artificial generativa. A gente pode até comentar sobre isso qualquer dia, tá? Basicamente, é um produto como se fosse um ChatGPT, onde ele analisa os dados da empresa e com uma LLM, né, com uma linguagem, uma Large Language Model, eu consigo gerar textos respondendo para o cara que está na empresa, onde ele pode encontrar determinada informação da empresa, qual banco de dados, qual esquema, qual tabela, qual coluna utilizar, um exemplo de SQL, para quem tem mais dificuldade. Então, é como se fosse um ChatGPT personalizado para aquela empresa. Isso foi meu projeto de finalização ali do curso de ciência de dados. Então, é um conhecimento um pouco mais avançado e eu também tenho me especializado um pouco mais, fazendo outros cursos, como o curso de... Esqueci o nome do curso, mas é o curso do Carlos Eduardo, o nome dele. Ele tem um curso de ciência de dados, de SAS, de IA,
E aí eu estou fazendo esse curso de IA para aprofundar um pouco mais o meu conhecimento. Também estou fazendo pós-graduação em engenharia de dados e inteligência artificial para aprofundar o meu conhecimento em engenharia. Então, a gente sempre está buscando conhecimento para ir avançando. Próximo tópico, a gente já começa a falar de cloud, AWS, Google, GCP, Azure. Então, a gente está falando aqui de arquitetura de dados, utilizar dados na cloud, porque as empresas, a maioria das empresas grandes utilizam dados na cloud. Se você for trabalhar numa empresa média grande, vão ter dados na cloud e você vai ter que saber trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, ferramentas como Lambda, S3, Redshift, BigQuery, Dataflow. Aqui a ideia é utilizar arquiteturas de dados modernas e escaláveis, que você pode utilizar para resolver diversos problemas de dados da sua empresa. E aí o mercado exige que especialistas conheçam de cloud. Então, é muito interessante para você desenvolver o seu conhecimento nesse tópico em específico, tá? Quinto tópico, e não menos importante, quando a gente chega no nível sênior, a gente está falando de alguém que já tem uma liderança técnica, já treina júniors, já faz mentoria, já tem uma visão de produto, sabe debater com pessoas de produto, de marketing, de negócio. E a ideia é transformar a empresa e times com decisões de dados. Então, a gente está falando de cargos de staff, tech leader, cientista de produto, alguém que vai estar de fato lá na ponta tomando decisões de para onde a empresa vai, tá? E muito mais do que só ficar desenvolvendo coisas técnicas. E aí, os entregáveis esperados aqui, a gente está falando de arquitetura completa de dados, da ingestão à visualização, sistema de IA com deploy e retreinamento, time de dados estruturado e orientado ao negócio. Então, é algo aqui que você já começa a ter uma visão muito mais de especialista de fato, né? Do que só simplesmente de alguém que está só entregando algo ali esperado, tá? Então, isso é bastante interessante para vocês. E aí, qual que é o roteiro de estudo aqui para o nível avançado? Big Data com Spark, tá? Então, tem um curso aqui de Data Engineer com Spark, alguns cursos vão estar em inglês, tá? Talvez você precisa procurar algum outro tipo. Tem um livro aqui que chama Spark, o Guia Definitivo. MLOps com Deploy, então tem o Bootcamp aqui que você consegue fazer esse tipo de curso. Aí as ferramentas que você vai utilizar, Machine Learning Flow, Docker, Fast API, ferramentas de ingestão de dados e distribuição. Deep Learning com Fast AI e Deep Learning AI. Todos esses links eu vou deixar aqui para vocês. Bibliotecas como Hugging Face, que é muito utilizada aí para IA generativa. E Cloud, como AWS, GCP ou Azure. E aí tem a AWS para dados da Bootcamp e tem o GCP da Data Engineer da Coursera, tá? Então, são alguns cursos aí que você pode utilizar para estudar aí para o seu nível avançado como profissional de dados. Rotina de estudo aqui sugerida. Então, 2 horas por semana estudar Big Data mais Cloud, 1 hora por semana Deep Learning e no final de semana fazer projetos de Machine Learning e projetos completos, né? E aqui para portfólio você pode fazer um ETL em Spark com S3 Redshift ou BigQuery, gestão de 1 milhão de registros com processamento em batch. Processamento em batch nada mais é do que um processamento que você faz depois de um determinado tempo. Então, se eu quiser dados do mês passado, eu faço dados M-1. Se eu quiser dados do dia passado, D-1. A diferença de batch por streaming, que é os dois tipos de processamento, é que em o batch você tem um tempo, né, uma janela para você fazer o processamento dos dados. O streaming é um processamento em tempo real. Aconteceu, já aparece lá para você o resultado. Então, essa é a ideia. Pipeline de Machine Learning com MFlow, mais Docker, mais FastAPI. Então, retreinamento automatizado, mais deploy com restabilidade. Modelos de NLP com transforms, então classificação de sentimentos ou na análise de NPS textual. Não fiz um projeto desse tipo, mas trabalhei em um projeto desse tipo, em que a consultoria da nossa empresa fez para a gente. Arquitetura em cloud, desenho mais demo, então toda a stack de dados moderna, gestão, processamento, até o dashboard de fato, né, até a tabela que vai ser utilizada lá na ponta pelo cientista ou pelo analista de dados. Legal, passamos por muita coisa aqui. Então, essa aula ela é muito interessante porque ela te dá uma visão muito clara de onde começar até onde chegar até o momento, né? Porque, enfim, as coisas vão avançar. Mas se você segue essa trilha de conhecimento, a ideia é que você se torne um profissional muito mais qualificado para o mercado. E como eu falei, isso aqui não está inerente à sua senioridade, mas sim ao seu próprio desenvolvimento.
Para o mercado, a senioridade ela tem períodos muito claros e bem definidos. A não ser que seja uma empresa que está ali alavancando, acelerando, e aí ela você acaba ganhando velocidade de progressão de carreira. Mas numa média de mercado, você vai ficar ali 2 anos como júnior, 3 anos como pleno, para aí sim se tornar um sênior, por exemplo. 3, 4 anos como pleno, 2 a 4 anos como pleno, depois você se torna um sênior, depois mais 2, 3 anos, 5 anos, ou quanto tempo for necessário como sênior. Então, para o mercado é isso. Mas o seu conhecimento ele pode ser expandido de uma maneira muito mais rápida, né? Então, eu, como júnior, eu já tinha alguns conhecimentos mais avançados, como programação, como saber como é que funciona um sistema operacional, como fazer requisições de dados para uma API. Tudo isso depende da sua curiosidade, quanto você vai atrás também. Tá? Então, isso não necessariamente está inerente à sua senioridade. E quanto mais rápido você consegue avançar nesse tempo, lógico, nesse processo, né? Lógico que o tempo é importante, mas quanto mais rápido você estuda, mais você se dedica, mais conhecimento você vai colocando dentro do seu currículo, mais portfólio e melhores vagas você vai tendo, até mesmo para disputar ali vagas com outros júniors. Então isso é bastante importante para você. Show, galera? Mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, entra no nosso grupo de network para receber todas as informações e participar de cursos, mentorias, ter LinkedIn analisado, ter como conversar com outros colegas e saber o que eles estão fazendo. Eu sou o novo mentor da Sul Júnior, então a Sul Júnior é um projeto que ajuda juniores a ganharem experiência, é um projeto totalmente voluntário. Eu vou começar como voluntário, ou como mentor voluntário dentro desse projeto, e vocês podem se cadastrar lá dentro do site deles. Eles funcionam como uma empresa, então conforme forem abrindo vagas, eles vão chamando outras pessoas, então quanto antes você se cadastrar, antes vão te chamar, porque isso vai demorar um tempo sim, já que é uma empresa e precisa abrir a vaga. Quando a pessoa sair, eles abrem a vaga. A notícia boa é que tem bastante rotatividade. E tendo bastante rotatividade, vão surgindo mais vagas o tempo todo, porque as pessoas ficam um tempo, ganham experiência e conseguem uma experiência no mercado de trabalho e acabam deixando o projeto. Então, sempre está surgindo uma vaga lá, mas você precisa se cadastrar, você precisa estar na lista, senão eles nunca vão acabar de chamar e podem colocar o meu LinkedIn no campo quem te indicou, tá? Então, isso vai fazer a diferença para vocês. Legal? Galera, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Entra lá no nosso grupo, porque a próxima aula, o tema da próxima aula, vocês que vão escolher, tá? Então, eu vou verificar ali qual que é a maior dor, dificuldade de vocês e a gente vai tratar isso como tema da próxima aula. Fechou? Vejo vocês na próxima semana. Abraço.